Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho hoje sobre as etapas da vida, né? Então, por que a gente estuda, né? Sobre as etapas da vida, né? No paradigma consciencial, né? Estudar sobre isso, né? Meio que dá a ideia, né? Da fase em que a pessoa está, né? E com isso ela pode aproveitar melhor, né? A sua existência, né? A primeira etapa lógica seria justamente a etapa da fecundação, né? E aqui, né, ocorre a primeira conexão energética, né, de uma consciência que está para reencarnar, né, nesse corpo. Então, um espermatozoide se junta com o óvulo, né, e forma um zigoto, né? E seria essa a fase da fecundação, né? Então vem logo imediatamente depois a questão da fase pré-natal, né? Então aqui, né, ao desenvolvimento, né, embrionário e do feto, né? E há também, né, uma maior intensificação na fixação do corpo, né, no corpo físico, né? Então, defeitos congênitos também normalmente se desenvolvem nessas fases, né? E a influência, né, de energias, emoções e comportamentos da mãe, né, costumam influenciar a consciência que está para reencarnar, né? E o cigarro, né, e o álcool, entre outras drogas, né, elas devem ser evitadas na gravidez, né? E é necessário, né, estudar, né, uma série de cuidados especiais, além, né, da pessoa estudar, né, formas de parto mais adequadas, né? E ter um bom médico, né, ginecologista, obstetra, né, costuma ajudar, né? E, em adição, né, eu diria que um aparelho, né, conhecido como Baby Plus pode ajudar muito, bastante no desenvolvimento do bebê, né? Então, aí vem a fase, né, da primeira infância, né, que é do 0 aos 6 anos, né? E essa fase, né, a consciência, né, pode manifestar a agressividade, a revolta e o sadismo, né? E nessa etapa, né, o Valdo Vieira diz, né, que o porão consciencial, né, que é todo o lado sombra, né, o lado nefasto das personalidades, elas estão presentes, né, na maioria das pessoas, né, nessa idade, né? E se nessa idade, né, ocorreu o suporte, né, para o crescimento cognitivo, né, também o desenvolvimento da linguagem, a aquisição, né, de habilidades motoras e também aspectos, né, socioemocionais, né, a criança, então, se tiver, né, nessa fase decisiva, ela pode ser mais bem sucedida, né, na escola e na vida, né. A fase seguinte seria a questão da segunda infância, né, que vai dos 7 aos 9 anos, né. Nessa fase, né, o pensamento costuma evoluir, né, e vai se tornando mais flexível, né. E as faculdades intelectuais, nessa idade, né, elas são desenvolvidas de forma mais intensificada, né. E esse período, né, pode também se caracterizar, né, com a questão do transtorno da hiperatividade e déficit de atenção, né, que estimam, né, que acomete 5 a 10% das crianças, né. E para quem está, né, nessa idade, o porão consciencial, né, que seria o lado nefasto da personalidade, né, acomete, né, ainda uma boa parcela, né, das pessoas, né. Então você vem a fase, né, da pré-adolescência, né? E aí, né, vai dos 10 aos 12 anos, e nessa fase, né, começa a puberdade, e aí que costuma, né, iniciar os primeiros conflitos, né? E nesse período, né, é comum ocorrer a chamada, né, crise de identidade, né, que o jovem oscila, né, entre as atitudes, né, de uma criança e uma adolescente, né? Você tem então o período, né, propriamente dito, da adolescência, né? Esse período vai dos 13 aos 17 anos, né? E pode, né, nesse período ter muitos conflitos, né, internos, ou seja, da pessoa com ela mesma, e externos, né, da pessoa com a família e até mesmo os colegas, né? E nesse período, né, costuma, né, ocorrer crises de relacionamentos, né? E aqui, né, a questão do porão consciencial, né, que é o lado defeituoso, né, da personalidade, basicamente acomete, né, uma parcela menor das pessoas, né? Porque aqui ela já recuperou, né, a lucidez de forma mais frequente, né, do que em períodos anteriores, né? Você tem então a questão da fase da maioridade, né? Essa fase vai dos 18, né, aos 26 anos, né? E esse período, né, consiste na fase, né, em que deve, né, definitivamente terminar, né, o porão consciencial. E se isso não acontecer, não há grandes esperanças de mudanças futuras, né? Esse período ele coincide, né, com a maturidade fisiológica e biológica do corpo físico, né?
Você tem também a questão da fase da adultidade, que vai dos 26 aos 39 anos, né? E nessa fase, né, isso deveria ser um estágio, né, de maturidade de forma indiscutível, né, para a pessoa. Você tem também a questão da meia-idade, né, que vai dos 40 aos 59 anos, né? E essa etapa, né, difere da adultidade porque a consciência, né, ela começa a avaliar aquilo que ela realizou, né? E aí pode ocorrer, né, aquela melancolia, né, e também, né, crises da meia-idade, né, tipicamente com traços como vaidade e a síndrome da beleza roubada, né, que é bastante comum em mulheres, né, após os 40 anos. E se o porão consciencial se estender ainda por essa fase, né, as mudanças são impraticáveis, né, são muito mais infrequentes, né. Você tem também a questão da terceira idade, né, que vai dos 60 aos 99 anos, né. E nessa frase, né, ela costuma implodir, né, as ilusões que, porventura, a pessoa ainda tinha, né. E se a consciência ela decide, né, se cuidar, ela segue, né, em direção à longevidade e também busca, né, uma melhor qualidade de vida, né. Um aspecto importante dessa idade é a questão das fraturas e quedas, né, que são bastante comuns nessa idade e realmente a pessoa precisa ter uma forma, né, de lidar com essa questão, né. Você tem também a questão da quarta idade, né, que seria acima dos 100 anos, né. E geralmente essa fase, né, se caracteriza basicamente por uma sabedoria bastante intensa, né, e uma experiência bastante diferenciada, né. E os cuidados, né, nessa fase devem ser, então, redobrados, né. Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer por hoje. Se você curtiu, dê o seu like, que ajuda a gente bastante. Se quiser falar sobre essa questão aí das etapas de vida, comenta aí embaixo. Se quiser ajudar a gente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Então, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Um forte abraço. Tchau, tchau.